álcool e um arcanjo. Bar Nazarick. As pessoas não tocavam na princesa Renner, suas criadas mais ou menos faziam isso, pois ajudavam a vesti-la. No entanto, era entendido por todas elas que esse toque deveria ser mínimo. Ela era a beleza intocável, além do destino dos mortais. Embora ela quisesse o toque de seu cachorrinho, isso era tudo. Por anos, ela tinha colocado o ar da intocável, frágil e inocente, o que tornava as pessoas profundamente protetoras dela, e aumentava sua relutância em tocá-la, para que ela não se quebrasse como uma frágil peça de vidro. Agora que ela era mais, isso era algo que ela esperava que continuasse. No entanto, a demonia sentada perto da mão casualmente estendeu a mão e acariciou sua pele angelical. Além do mais, ela fez isso tão casualmente que era como se ela sentisse que era a coisa mais natural do mundo. Os olhos brancos de Renner se arregalaram um pouco quando a carícia elétrica do toque de outra pessoa percorreu seu corpo. Então foi feito e o toque foi retirado. Vanessa cruzou os braços um sobre o outro e olhou para sua contraparte angelical. Embora Vanessa não fosse uma guardiã, ela tinha ganho seu status por direito próprio. Então o choque momentâneo e a confusão para a princesa intocável que se viu bastante tocável afinal, deram lugar a um momento de prazer. Assim, Vanessa disse, levantando a mão e apoiando o queixo nela, você é uma mulher, e então tem muitas ferramentas à sua disposição para ligar o interruptor dele. Ela riu um pouco da piada obscena, você só precisa saber como usá-las, os homens não são tão complexos, seus impulsos são muito ligados ou desligados, você o quer ligado, mas o interruptor dele nunca realmente se ativou antes. Ela olhou para Albedo, Lady Albedo, posso falar do meu tempo com Lord Ain sem te chatear? Os olhos de Albedo se estreitaram, enquanto os olhos brancos de anjo de Renner permaneceram arregalados enquanto ela absorvia tudo. Pise com cuidado, Vanessa, porque você serviu bem e não é uma ameaça para mim. Eu perdoei suas indiscrições passadas como as ações de uma garota dedicada e ignorante, mas não pense por um momento que eu tolerarei que isso seja esfregado na minha cara. Vanessa engoliu em seco, claro. Ela então se virou para encarar o anjo de olhos brancos. Quando atendi nosso mestre, notei sua natureza secreta. Ele gosta de olhar. Ela se virou para a guardiã supervisora. Eu não sei se você está ciente disso, minha senhora, mas eu frequentemente o peguei roubando olhares para você. Isso fez os olhos estreitos de Albedo se abrirem. Ele faz isso? Ela recebeu um olhar duro de repente. É melhor você não ficar me bajulando, demônio. Vanessa balançou a cabeça confiantemente. Eu sei porque eu vi fazer o mesmo quando eu estava atendendo. Era mais difícil dizer porque os pontos vermelhos não se movem da mesma forma que as pupilas humanas normais, ou as nossas, para esse assunto, mas como eu disse, eu tenho muita experiência com homens, e sei que quando seus olhos caem na carne eles acham bonito, os educados tentam não encarar, e aqueles tímidos encontrarão motivos para desviar o olhar rapidamente, mas aqueles que nasceram como homens, nasceram para olhar e não conseguem se conter. A voz de Vanessa era brincalhona e profissional, embora também tivesse indícios de diversão enquanto ela falava com as duas virgens. Se você não acredita em mim, da próxima vez que estiver na sala do trono sozinha com ele, pose com o corpo inclinado para a frente, certifique-se de que ele a veja, haja inocentemente e então espere. Se ele desviar o olhar de repente, então ele olhou primeiro, se conteve e tentou esconder. Vanessa deu as instruções clínicas com um sorriso sábio no rosto e levantou seu copo, agora vazio, para pedir outro. Os olhos de Albedo ficaram serenos enquanto ela passava por suas próprias memórias e se lembrava de inúmeros incidentes, e ela soltou um suspiro de alívio. Se você estiver certa, então ele sentiu algo por mim que não é apenas o cuidado inocente pelo filho de um querido amigo. A súcubo disse, essa foi uma informação útil, e não vou esquecer que você a forneceu. Ela disse para a demonia da retribuição. Outra bebida foi entregue e a vazia foi retirada. Vanessa sorriu. Fico feliz em ajudar. Agora, Renner, você viu Clint fazer isso com você? Ela vasculhou sua memória e assentiu hesitantemente. Algumas vezes, principalmente quando éramos mais jovens, mas é raro. Ela disse, um tanto infeliz com o que a demonia tinha a lhe dizer. Então você deve fazê-lo começar a vê-la mais completamente como uma mulher, não apenas como um anjo.
não apenas como objeto de sua admiração, mas como foco e centro de seu desejo. Vanessa levantou um único dedo enquanto parava para tomar outro gole. Você tem o amor dele. Ela levantou um segundo dedo. Você tem o respeito e a admiração dele. Ela levantou um terceiro dedo. O que você precisa? Ela pausou novamente para efeito dramático. É a luxúria dele. Se você não tiver isso, então ele poderia te amar para sempre e nunca ficar excitado. A carranca da arcanjo não desapareceu. Minha beleza não é o bastante? Vanessa suspirou. Na maioria das vezes, sim, anos e anos atrás, ela virou um olho hesitante para a guardiã supervisora. Eu me ofereci ao rei feiticeiro, mas ele não quis nem me tocar intimamente, até eu ver Lady Albedo. Eu achava que estava entre as mais belas mulheres humanas, embora eu não goste de reconhecer isso, como qualquer mulher faria, ela me superou nisso de longe. Albedo se exibiu e assentiu com um sorriso confiante. Naquela declaração ela nem suspeitou de bajulação, era simplesmente uma declaração de fato. Vanessa soltou um suspiro e olhou para sua bebida. Ainda assim, aqui está ela, tão virgem quanto no primeiro dia em que me aterrorizou até a morte. Albedo olhou para ela como se ela pudesse dizer algo, mas as próximas palavras de Vanessa aliviaram seu temperamento consideravelmente. E isso é problemático. Eu gostaria muito de ver a Ins ter um herdeiro para brincar comigo. E também, mesmo sem ter começado minha existência nativa aqui, eu concordo com todos os outros em que o Império Feiticeiro precisa de um herdeiro adequado. Albedo então não pareceu menos desanimada e se dedicou à sua própria bebida. Então, para responder à sua pergunta, Vanessa completou sua resposta a Renner. Na maioria das vezes, é, mas às vezes não é. Clint é um garoto nascido no campo, e foi criado a vida inteira para te ver de uma forma que deixa pouco espaço para seus próprios desejos, mesmo que você tenha extraído dele uma promessa de amor e casamento. Você tem que superar todas as barreiras internas dele para levá-lo ao quarto. Isso me deprime, disse Renner sem rodeios. E a mim? Albedo admitiu relutantemente. Sinto muito. Vanessa disse sinceramente, mas há esperança para vocês duas. Em ambos os casos, os machos que você deseja estão ao seu alcance, eles sabem que você está lá e que você os quer. Cada um tem seus próprios obstáculos ao prazer e à felicidade, mas estes não são inabaláveis, isso pode ser feito. Faça seu toque inocente, mas toque-o, deixe-se acostumar com isso, uma vez que ele se sinta confortável. Vá mais longe, pense em um banho. Você deve aumentar gradualmente a temperatura para permitir que o corpo se acostume com o calor, ou ele queimará e você se afastará. Luxúria e amor são muito parecidos, deve crescer lentamente com alguns, ou eles nunca entrarão. Vanessa deu o sábio conselho de uma mulher mais velha e experiente, e Renner bebeu tudo. Faz sentido o que você está dizendo, mas ainda me incomoda. Seus olhos brancos mostraram pouca expressão, mas ela inclinou a cabeça ligeiramente e olhou para Albedo, que estava levantando seu copo no ar para pedir outro. Eu esqueci de perguntar isso antes, mas alguma de vocês sabe, arcanjos podem ficar bêbados? Porque eu acredito que estou sentindo os efeitos disso, seja lá o que for. Renner disse com uma leve indiferença. Fui recriada como uma demonia, e eu posso ficar bêbada. Vanessa disse pensativamente, é lógico que um arcanjo também poderia. Acho que poderíamos descobrir. Albedo disse, e levantou 3 dedos para o barman. Depois disso, eu poderia ter mais alguns. Por mim, tudo bem. Vanessa disse, e o que você está bebendo, Renner, é chamado de daiquiri de melancia. Eu ia te avisar para não tomar muito, mas, ela deu de ombros, pensando bem, é melhor trazermos mais. Horas depois. Claro, essas palavras também são para Lady Albedos. Vanessa falou arrastadamente, ainda não consegui fazer o demiurge morder, uma merda, estou olhando para mim, trabalhamos muito juntos, e ele não é tímido. Por que ele não está atacando? Juro que os homens podem ser tão frustrantes. Vanessa bateu sua xícara no chão, o barman havia tirado os copos e dado a elas copos feitos de adamantite para evitar que mais quebras acontecessem. Um dos garçons do bar ainda estava varrendo as pilhas de vidro quebrado, pedras e metais mais macios que suas batidas repetidas haviam criado. Albedo fez uma pausa em seu chamado repetido do nome de Lord Ains enquanto terminava mais bebida, e olhou para Vanessa com os olhos turvos. Tírios de Nazarick,
ela joga essa ousadia. Você tem coragem de comprar de volta, certo? Vou sugerir a Lord Ains que ele envie Demiurgo para levar algumas compras de móveis com as moedas de Nazarick como recompensa. Ela pode tentar. Albedo estava muito bêbada, mas era uma prova de sua inteligência que, mesmo morta de bêbada, ela era uma pensadora inteligente e perspicaz. Vanessa passou de pensativa para radiante. Que brilhante Lady Albedo! Se isso der certo e eu tiver uma garota um dia, vou dar o nome dela. Ela deu à guardiã um sorriso torto e feliz, então caiu para frente, batendo os chifres na mesa e começou a roncar bêbada. Albedo voltou a repetir Lord Ains com desejo lascivo enquanto olhava para cima, atordoada, e se recostava na cadeira. Henner esperou um pouco enquanto observava as duas e terminava mais algumas bebidas com menos álcool. Os chifres de Vanessa mantinham seu rosto longe da mesa, o que provavelmente era bom se ela vomitasse. Respostas demoníacas ao consumo pesado de álcool eram um território desconhecido para a arcanjo recém-formada. Albedo estava acordada, mas divagando, e ela mesma não estava se sentindo fantástica. Então ela se levantou silenciosamente e saiu do bar para solicitar um teletransporte de volta para seu quarto em Restize. Quando Henner finalmente deixou Nazarick e voltou para seus aposentos no palácio de seu reino em seu estado humano, ela descobriu que havia retornado para uma sala vazia. Ela ainda se sentia mais do que um pouco embriagada pela abundância de álcool, e então sentou-se em sua pequena mesa. Ela soluçou um pouco e continuou revendo os conselhos das outras duas mulheres repetidamente em sua mente embriagada. Ela ainda estava naquele estado e ainda pensando nessas coisas quando ouviu uma batida na porta. Shenter. Ela disse com uma voz irritada. Minha senhora. Clint disse ao entrar em seu quarto. Ela soube instantaneamente, mesmo em seu estado fortemente embriagado, que ele também tinha bebido. No entanto, apesar do fato de que ele estava pelo menos um pouco embriagado, ele não arrastou suas palavras, apenas seus olhos, que a olhavam com adoração, o entregaram. Eles estavam um pouco mais arregalados. Um pouco mais vidrados do que alguém que não havia tocado em uma gota poderia estar. Entre, e feche, a porta. Disse a princesa Henner, articulando cuidadosamente cada palavra para não falar arrastado novamente. Clint fez o que ela pediu, e então ela colocou um sorriso no rosto como o que ela tinha visto mulheres da noite fazerem para atrair clientes para seus estabelecimentos, e para seus braços, ela então levantou uma mão com a palma virada para cima, e curvou seu dedo indicador em sua direção, chamando-o para perto. Quem não ataca, não acerta o alvo. Ela pensou consigo mesma, lembrando-se de algumas das palavras de Lady Albedo antes que eles tivessem consumido mais do que deveriam. Clint obedeceu novamente, aproximando-se dela. Ele estava muito mais alto, parecia mais forte do que há muito tempo, e ainda assim ela sabia que agora poderia facilmente esmagá-lo, ela poderia comandá-lo para agradá-la, e isso seria obedecido, mas as palavras da demonia mais experiente também não foram esquecidas, então ela hesitou e tentou se levantar. Ela estendeu a mão e tocou o braço dele, gentilmente se levantando, um pouco menos graciosamente do que pretendia, e em seu estado de embriaguez, ela caiu para frente contra ele, e seus pequenos seios pressionaram contra seu corpo. Ela estava feliz que pela primeira vez ele não estava em sua armadura, ele podia senti-la ali. Ele a pegou no abraço. Sim. Sim. Sim, meu cachorrinho. Olha, eu posso te dar um soco. Ela gritou dentro de sua mente, mal contendo o desejo insano que sentia crescendo dentro dela. Oh, eu sinto muito. Suba, ela sussurrou com uma voz embriagada que ela achou um pouco sombria. Minha princesa, você está bem? Você está agindo de forma muito estranha. Ele disse, pouco antes de ela usar sua força de arcanjo e empurrá-lo para trás, fingindo cair e pousando em cima dele, ela corou e tentou dar um sorriso de desculpas. Eu sinto muito, Clint, eu experimentei uma bebida estranha em Nazarick e... Ela tocou seu peito. Você não está ferido, certo? Ela perguntou. Mas antes que ele pudesse responder, os olhos dela reviraram e ela desmaiou, caindo em cima de Clint. Seu primeiro pensamento quando o corpo dela ficou mole em cima do dele foi: oh, graças aos deuses, pensei que ela fosse vomitar. Esse foi apenas seu primeiro pensamento. Seu segundo pensamento, no entanto. Ela é tão macia, tão linda.
Seu rosto estava tão perto do dele, ela estava roncando, alto, mas ignorando isso, e o cheiro abundante de álcool, era bom ficar deitada assim. Então ele não se moveu do chão, em vez disso, ele estendeu o braço sobre as costas dela e acariciou do topo da cabeça até a base da espinha. É isso que significa se sentir feliz. Ele se perguntou: eu poderia ter isso todos os dias? Ela é tão boa. Quando foi a última vez que senti sua pele? Ela sempre foi tão macia? Droga, Clean. Controle-se. Você não pode simplesmente ficar aqui no chão do quarto da princesa, com ela bêbada, desmaiada e em cima de você pelas próximas 12 horas. Levante-se, pegue-a no colo, leve-a para a cama e coloque-a na cama. Ele se repreendeu mentalmente e começou a trabalhar. Ele começou a se mover, com facilidade e trepidação. Ele tentou gentilmente, lentamente, cautelosamente, e nem um pouco ansioso, se desembaraçar deslizando para fora debaixo dela, levantando-a só um pouquinho nos ombros para que ele pudesse se retirar. Ele começou a ter algum sucesso gradual, apenas para que Renner, inconsciente, o agarrasse pela túnica e o puxasse de volta com um firme não. E ele se viu debaixo dela novamente, e ela enterrou o rosto com força no peito dele, aninhando-se nele como uma pessoa que tem um cachorro que permite que durma na cama com ela. Mais 2 vezes ele tentou se desvencilhar, e mais 2 vezes nas 2 horas seguintes, ele falhou completamente. Cada vez que ele pensava que teria algum sucesso, era frustrado pelo poder de um arcanjo inconsciente que parecia, mesmo em um estado de sono muito profundo, como se não quisesse deixá-lo ir. Isso parece, droga, maravilhoso, mas não, 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 não. Se recomponha, Clean. Você não pode fazer nada aqui, agora, com ela. Ele gritou dentro de sua mente: socorro. Ele pensou: você precisa de ajuda. Ele alcançou com sua mão livre a bolsa ao seu lado e procurou por um pergaminho de mensagem. Tal magia descartável barata era pouco usada, mas ele sempre mantinha alguns consigo no caso de precisar de algum tipo de apoio de um superior ou se deparasse com uma situação em que precisasse da decisão de um sênior. Ele se atrapalhou com isso por um momento e quebrou o selo. Bren, preciso da sua ajuda. Estou sob a princesa Renner agora. A resposta de Bren foi rápida. Clean quase conseguiu ver o sorriso maroto e os polegares para cima. Ótimo trabalho, Clean. Não achei que você tivesse coragem de se mover tão rápido. Mas você vai ter que descobrir como acabar com ela sem mim. Não acho que ela ficaria feliz em me ver me juntar a vocês dois, não importa o quão grande seja a cama real. A boca de Clean se abriu e seus olhos se arregalaram. Bren tinha entendido radicalmente mal seu pedido pendente. Provavelmente de propósito. Esse não é o ponto. Não é disso que eu preciso. Me tire de... Bren rapidamente respondeu. Clean, eu gosto de você, mas prefiro mulheres, e você me mandou uma mensagem enquanto eu estava em cima de uma agora. Aquela raposa ruiva da taverna é muito, muito amigável. Vou passar para ouvir tudo sobre sua pequena desventura com a princesa. Pode ser um ótimo livro para colocar nos cantos de trás da biblioteca real que nobres educados fingem que não sabem que existe. Mas não posso falar agora. A conexão foi cortada e os olhos de Clean se arregalaram. Ok, seu camarada abandonou você na sua hora de necessidade, e agora? E agora? Clean pensou rapidamente, enquanto ela roncava, suas mãos começaram a vagar sobre ele. Quentinho. Ela falou arrastadamente, e o peito dele ficou molhado enquanto ela babava um pouco pelo canto da boca e encharcava a túnica dele. Tudo bem, Clean, pense bem nisso. Quem mais você pode chamar que seja discreto, que possa vir em seu auxílio e que venha em seu auxílio sem parar para pegar uma garota da taverna? Ele se perguntou. Gagaram poderia ajudar, mas ela nunca o deixaria ouvir o fim disso. As gêmeas poderiam ajudar para rir, mas elas não conseguiriam guardar um segredo para salvar suas vidas, e Lacus poderia estar preocupada com ele em geral, mas não preocupada desta forma, e elas estavam todos muito além de ajudá-lo agora de qualquer maneira, estando longe da capital. Alden não tinha acesso regular ao palácio, e mesmo que estivesse disposto e pudesse ajudar, ele estava bêbado e desmaiado naquele momento. Ele tateou sua mochila novamente, sentiu o pergaminho nas pontas dos dedos e agarrou-o desesperadamente. Havia apenas uma figura nobre, o melhor homem que ele já conhecera,
exceto talvez Gazef Stronov. Ele quebrou o selo do pergaminho e se conectou à sua única esperança. Sebas, por favor. Preciso da sua ajuda. Ele enviou a mensagem tão rápido quanto o feitiço conseguiu conectar. Você está em perigo? Sebas perguntou urgentemente. Depois que Klin explicou a situação, Sebas respondeu com muito menos urgência e com algum alívio na voz. Entendo, estarei aí em breve. Ele então encerrou a conexão, e por vários longos minutos, Klin esperou. Por fim, o portal se abriu, e dele saiu o mordomo de aço. Ele cuidadosamente pegou a princesa, assim como Klin, e os carregou para a cama real, e os deitou nela. Klin começou a corar ainda mais vermelho cereja do que quando Sebas entrou no quarto e pôs os olhos nele, mas depois de um momento de pânico cru quando ele pensou que Sebas iria deixá-los assim, ele pegou um longo travesseiro e gradualmente o colocou em sua posição nos braços de Renner, puxando Klin para fora de seu aperto. Impossível, com firmeza gentil. Quando ele estava de pé ao lado da cama e a princesa se aninhou contra o travesseiro, murmurando Klin, você é tão macio, em seu sono enquanto se contorcia contra ele antes de Sebas cobri-la com um cobertor, Klin olhou para Sebas e lhe deu sua expressão mais grata. Obrigado. Klin disse, e fez uma reverência, eu temia ficar preso daquele jeito por horas. Você fez isso? Perguntou Sebas. O quê? Klin perguntou por sua vez. Tem medo disso? Ou você apenas tem medo de ser pego dessa forma, mas gosta disso? Sebas perguntou intencionalmente. O rubor de Klin não diminuiu. Posso me recusar a responder essa pergunta? Ele perguntou ansiosamente sob o olhar vazio do mordomo de aço.